E hoje vamos conversar um pouco com o escultor que, que faz os trabalhos aqui do seu Júlio Martins, aqui no município de Chapadão do Sul. Ele que é do Rio Grande do Sul e vai contar um pouquinho de sua história, de quando começou e as esculturas que ele faz. Vinícius, bom dia. O senhor que tem feito esses monumentos aqui do seu Júlio, né? E hoje nós temos o prazer de estar conversando com o senhor. Como que é que o senhor iniciou a sua carreira? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de demonstrar um pouco do meu trabalho. Já fazem mais de 20 anos que eu trabalho com escultura. Escultura em concreto armado, escultura em bronze, em resina. E as esculturas do seu Júlio Martins, ano passado nós inauguramos o monumento em homenagem ao seu Júlio Martins, aquela escultura de 3 metros. Eu já tenho esculturas de 6 metros, de outros tamanhos, de 2 metros, de 5 metros. E é um trabalho gratificante, porque está cristalizando a obra de uma vida de uma pessoa. A melhor homenagem, o ápice de uma homenagem para um ser humano são os monumentos. E a história da humanidade ela é contada pelos monumentos. Existem várias formas de monumentos. O monumento é um turismo crescente, permanente. Os monumentos são diferentes do turismo, aquele turismo de eventos. O turismo de evento ele dura 2 horas, 3 horas, né? E os monumentos é um turismo permanente e crescente. Ele divulga a cidade, ele cria uma imagem para a própria cidade. Então, a construção de monumentos, para mim, ela é gratificante para isso, porque é o meu trabalho, mas está homenageando alguém que fez algo de positivo. Então, desde 1992 que eu trabalho com esculturas. E aí o senhor aprendeu autodidata, fez curso, como que foi? Sim, sou autodidata, né? Aprendi, não por glamour, mas por necessidade. Às vezes a pessoa diz sou autodidata, não, mas por necessidade. Não existia ninguém na minha cidade que pudesse me ensinar. E o autodidata, qualquer pessoa aprende qualquer coisa, só que ele demora mais. Então hoje eu poderia dar dicas que a pessoa economizaria anos, no qual eu demorei para aprender sozinho. Então toda pessoa ela pode aprender sobre escultura, sobre pintura, qualquer área, né, sozinha, mas ela demora muito mais. A vantagem de fazer um curso, uma faculdade, ela é isso, economiza o tempo. E eu não tive essa oportunidade. Então eu sei que eu tenho muito a aprender e na escala da evolução da escultura, eu sei aonde eu estou pisando, né? A minha comparação sou eu mesmo. Eu nunca me comparo com os outros, né? Porque assim, eu me comparando com os outros, eu posso me achar superior ou inferior, né? E não é um certo. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? E amanhã melhor ainda. Quais são os trabalhos que o senhor realiza? Na minha região, na minha própria cidade, eu fiz um monumento de 6 metros homenageando um poeta. Homenagear os poetas, homenagear os artistas é algo interessantíssimo. Uma cidade que homenageia seus vultos culturais, ela tem um diferencial de sabedoria. Porque a cultura é a coisa mais nobre que o ser humano pode repartir com os outros. Então lá nós fizemos uma homenagem a um grande poeta da música tradicionalista gaúcha, chamado Jaime Caetano Brown, que é natural da nossa cidade. Fiz um monumento a Sepete Araju, no qual eu tenho a camiseta aqui. Sepete Araju foi um líder guerreiro, se transformou guerreiro por necessidade. Ele defendeu a sua tribo, a sua família Guarani, contra o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é algo interessantíssimo. A minha cidade, que faz parte dos 7 povos das missões, enquanto o Brasil comemorava 500 anos, lá nós comemorávamos 250 anos. Nós pertencíamos ao reinado da Espanha. E quando houve aquela troca entre a colônia de Sacramento no Uruguai pelas missões, toda aquela estrutura que os jesuítas juntos com os guaranis fizeram foi devastada. E teve um líder que foi contra aquilo ali, que era Sepete Araju. Ele levantou os seus guerreiros, ele se transformou em um guerreiro, ele era um homem pacífico, mas todo ser humano ele se transforma em um guerreiro em defesa do seu lar. Então foi um outro vulto que nós homenageamos lá. Eu fiz um símbolo da justiça na nossa cidade, mas na versão das missões, onde não fiz a deusa Temis, mas sim a deusa missioneira nas versões da nossa. Então foi uma escultura única, onde a escultura da deusa da justiça, ela fugiu do clássico romano ou grego.
Então é uma outra escultura interessantíssima. Fiz vários monumentos para a nossa região, homenageando pessoas, em Alegrete, em São Borja, em Santa Catarina fiz bustos. Eu peço que as pessoas procurem o meu blog, é viniciusribeiroescultor.blogspot.com. Lá tem várias informações, até as pessoas que queiram saber mais sobre o meu trabalho, ou encomendar um monumento para a sua cidade, né, para criar um símbolo para a sua cidade. Às vezes a cidade tem tudo, só falta um símbolo central que impulsione ela. E o turismo hoje é a fábrica mais crescente que tem, é a fábrica sem chaminés, é o turismo, as pessoas procuram cultura. Então a melhor alternativa hoje para o turismo é o turismo de monumentos. Na minha visão, claro, né? A história do Dédalo e do Ícaro, eles estavam aprisionados numa ilha e o Dédalo era um gênio na criação. Ele era uma pessoa muito criativa. E ele foi condenado a permanecer numa ilha por ter ajudado a esposa de um rei. É uma história muito interessante, mas eu não quero ser longo. Vou só resumir que ele e o filho dele foram aprisionados numa ilha e não tinha como sair daquela ilha. E como ele era um gênio criativo, ele criou umas asas com penas dos pássaros que lá iam, com cera de abelha, e amarrou ela e alçou voo, ele e o filho dele. Só que antes ele orientou o filho dele o seguinte: meu filho, tu voa em meio termo. Isso é claro, é uma mitologia grega, é um simbolismo na vida. Tu voa em meio termo, ou seja, não tão próximo do sol para que as asas te derretam e nem tão próximo da água para que a maré te derrube. Só que o filho dele, no ímpeto da juventude, ficou fascinado com o voo e alçou o voo muito próximo do sol e caiu e morreu. E ele, o Dédalo, é o símbolo do voo prudente, tal qual é o seu Júlio Martins. E o interessante é que os familiares do seu Júlio Martins vieram da mesma ilha de Creta, onde morou o Dédalo e Ícaro. Então essa escultura é o Dédalo? Dédalo. Não é o Ícaro? Não, é o pai do Ícaro. O pai do Ícaro. O pai do Ícaro. O símbolo da aviação, o verdadeiro, é o Dédalo. O Ícaro é o símbolo é o simbolismo da imprudência juvenil. O ímpeto da juventude que fez com que ele desrespeitasse certas leis e morresse. Claro, a mitologia grega, para quem estuda, ela é fantástica. Às vezes, tu olhando com os olhos rápidos, tu acha que é muita loucura, mas são simbolismos, desde a criação do ser humano, desde dos seus deuses, mas cada um tem um sentido. E a primeira referência do homem tentar voar está nessa simbologia. Se tu for estudar a vida do seu Júlio Martins, aos 5 anos de idade, ele viu um avião pela primeira vez e ficou encantado. E daí ele fez umas asas de madeira, muito semelhante com o Dédalo e o Ícaro, e tentava voar na sua infância. Então é muito interessante essa comparação, né, tanto do Dédalo com a vida do seu Júlio Martins. A vida dele está relacionada com a aviação. Então esse monumento vai se chamar Monumento ao Aviador. Nós vamos construir aqui uma estrutura de pedra, uma imitação de pedra, como se ele estivesse saltando da rocha. E depois vai ter uma placa com o nome, Monumento ao Aviador, mais o rosto do seu Júlio de lado e uma hélice. Abaixo dos pés ali do Dédalo vai ter uma hélice também, simbolizando a aviação. A história de Chapadão do Sul está relacionada com a aviação, porque ele chegou aqui primeiro com a aviação. Ele trouxe os primeiros habitantes com o seu avião. Era o único veículo que tinha naquele momento, naquela época, né? Era o avião. Então, um monumento ao aviador, essa é uma cidade indicada para se ter um monumento ao aviador. E hoje tu vê a beleza que é Chapadão do Sul. É fruto daquele sonho, daquele pioneiro, né, que era desacreditado por muitos, né, e está aí hoje, uma cidade próspera. E o interessante é que às vezes os próprios habitantes de Chapadão não veem, nós que somos de fora, nós enxergamos a imensidão do trabalho do seu Júlio Martins. E às vezes os conterrâneos que convivem com ele não veem, até às vezes não acreditam que ele possa ter feito tudo isso sozinho. Então os monumentos, eles não são para ser venerados, né? Os monumentos não são para ser a pessoa transformar num local de oração. Os monumentos são para simbolizar a vida dos seres humanos, servindo como um guia, como um luzeiro, como uma luz do caminho a ser seguido. É para isso que servem os monumentos. Não são para ser venerados, né? Não são para ser apedrejados, não são nada. Os monumentos servem para mostrar qual caminho seguir, para que as pessoas, para as novas gerações, saibam aonde seguir. E aqueles que estão perdidos também encontrem um caminho a qual foi trilhado corretamente. Então esse é o objetivo dos monumentos.
E o monumento ele tem uma força turística tremenda. Eu acredito que aqui vai se consolidando a cada ano um local agradável. A beleza que é essa praça. Uma cidade sem praça é uma cidade nervosa. É uma cidade estressada. As praças servem para as pessoas descansarem, relaxarem, desfrutarem dos seus bancos, dos seus monumentos. É isso que serve as praças. Uma cidade sem arte, aos poucos, sem cultura, ela vai se transformando numa cidade mecânica. E as pessoas se agridem, se confrontam e se transformam em seres irracionais. Então, para que serve a arte? A arte, às vezes alguém pode perguntar, mas a arte é supérflua? Parece ser supérflua a arte. Mas a arte é indispensável para o ser humano, para que ele não se transforme num bicho, para que ele não se transforme num monstro. Então, às vezes alguém pode passar corridamente com os olhos e achar, mas para que servem os monumentos? Mas fique um dia sem arte. Chegue em casa, não escute nenhuma música, não escute televisão, não escute nada, não veja nenhum filme, não veja nenhum quadro, não visite as praças. Então a arte ela é o melhor antídoto para que a gente possa viver mais e com qualidade. Não viver com o coração estourando, com a cabeça estourando, com doenças, com derrames, com tudo. Por que as pessoas adoecem às vezes? Porque falta um pouco de arte na sua vida. Então a proposta nossa, quando nós viemos para cá, convido o seu Júlio Martins, é fazer com que se transformasse esse local um local agradável. E também contando a história. Porque quando tu não conta a tua história, outros vão contar por ti. E tu corre o risco que ela seja deturpada, denegrida e esquecida. Então o objetivo do seu Júlio Martins fazer os monumentos, até pode parecer estranho a alguém, mas o seu Júlio fez o monumento dele mesmo. A preocupação dele não é ser venerado nem ser nada, não é nada disso. É mostrar a história como ela aconteceu, para que ela seja preservada, não seja esquecida, nem modificada e nem deturpada. Então eu acredito que a nossa parte nós cumprimos com louvor, né? E é esse o objetivo nosso, né? De construir monumentos. Nós vamos, nós vamos agora conhecer mais de perto o trabalho dele, ele que vai já estar mexendo, vai fazer o morro, né? E a gente vai ver lá de perto o trabalho dele. Aqui você vai falando, né? Sim. Aqui vai ser o que? Aqui um morro? Aqui vai ser uma estrutura de ferro. Né? Uhum. Nós vamos colocar essas barras de ferro que estão aqui. Vamos entrelaçar com aqueles outros ferros mais finos. Vamos colocar uma tela e colocar um cimento, toda ela cimentada. Depois ela vai ficar oca, porque é desnecessário ser maciça. A gente coloca um cascalho para ela ficar, ou terra para ficar mais resistente. Depois sim eu começo a fazer o acabamento da montanha. E depois eu adiciono aqueles entalhes. Aqueles entalhes simbolizando uma placa com o nome do monumento, né? O rosto do seu Júlio e uma hélice. Uma hélice simbolizando a aviação. É concreto. Sim, toda ela de concreto armado. Não, ela é imitação de bronze. E o interessante é que o concreto armado, ele não tem um valor para o vandalismo. Não é o vandalismo, Vem roubar. é o roubo. Porque às vezes a gente tem que ver, as pessoas quando roubam o bronze, não é por vandalismo, elas roubam por necessidade. E para coibir isso é apenas ir, a própria polícia ir nos locais onde compram isso. Sim. Conversar com esse pessoal porque não compra, né? Então nas cidades grandes acontece muito do roubo de peças de bronze, né? E a vantagem do concreto armado é essa, ele não tem um valor comercial. E a durabilidade é a mesma do bronze. É concreto armado, ou seja, não é só cimento. Para encerrar essa entrevista, as suas considerações finais. Eu quero agradecer a figura do seu Júlio Martins, né, pelo convite que ele me fez, né, de poder mostrar um pouco do trabalho que nós produzimos na região das Missões, né, do interior de São Luís Gonzaga, uma região. Eu convido as pessoas que conheçam as Missões. É uma região rica culturalmente, tem muita história. Como eu te falei, ela é 250, quando o Brasil comemorava 500 anos, nós comemorávamos 250 anos. Ou seja, nós somos antes dos portugueses. E isso dá uma cultura diferente. Lá existiu uma união entre os jesuítas e os guaranis, formou uma república socialista, cristã. Isso que é interessante. E eu me sinto honrado com o seu Júlio, me sinto honrado com todos os habitantes de Chapadão do Sul, por esse convite de vir aqui trazer um pouco do nosso trabalho. E eu convido as pessoas que visitem meu blog, conheçam o meu trabalho, e entrem em contato. Tem várias formas de contato do Facebook e outras formas da gente interagir culturalmente. É a melhor forma de fazer amizade com pessoas que gostam do mesmo assunto,
é através desse meio eletrônico, né, a própria internet. Então, esse é o meu agradecimento final. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, né, de utilizar esse veículo fantástico de vocês, da gente divulgar um pouco da nossa arte. É isso aí, você conhecer um pouco, vai conhecer um pouco do trabalho que nós vamos estar mostrando também depois de pronto esse monumento, mas você conheceu o escultor Vinícius. Canal MS TV, a TV na internet mais acessada do Mato Grosso do Sul.